Vale a pena amortizar o meu crédito à habitação? E se sim, em que condições? Muitas vezes perguntam-me: Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros! Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativo Banco, simplifica. Olá, eu sou o Pedro Anderson, jornalista especializado em finanças pessoais e, como sabe, aproveito as minhas viagens de carro para falar consigo sobre dinheiro. Faço de conta que vai sentado ou sentada aqui ao meu lado e juntos vamos partindo pedra para saber como podemos gerir melhor as nossas finanças pessoais e termos mais dinheiro ao fim do mês e ao fim de cada ano. Não se esqueça de subscrever este podcast, de o partilhar com outros, dar as estrelinhas que entender e de acionar aí o sininho para ser notificado sempre que existir um episódio novo. Será sempre às segundas-feiras, às quartas-feiras e às vezes às sextas-feiras, quando há uma entrevista que eu considero que seja interessante partilhar. Ora, muito bem, então hoje quero falar-vos sobre amortizar o crédito à habitação. Portugal é um país onde quase todas as famílias têm casa própria ou o sonho de ter casa própria. Arrendar é para uma minoria, ao contrário de outros países desenvolvidos. Nós temos essa tradição de querer a nossa casinha. Mas, como não somos ricos, não temos grandes rendimentos, não temos grandes heranças, aquilo que temos à nossa mão é pedir um crédito ao banco para comprar a nossa casa e ficarmos a pagá-la durante 30, 35, 40 anos. Praticamente quase a nossa vida inteira de trabalho. Ora, eu estou a falar outra vez sobre este tema da amortização do crédito à habitação porque fiz uma reportagem sobre amortizar o crédito à habitação e comecei a receber dezenas de mensagens da vossa parte. E muitas dessas mensagens eram exemplos positivos, encorajadores, de bons exemplos, ou de uma simples constatação que é: olha, eu fiz isso, eu amortizei. Eu tinha um crédito à habitação de 40 anos e consegui despachá-lo em 30. Eu tinha em 30 e consegui despachá-lo em 20. Olha, eu ainda não consegui, mas estou a conseguir, vou amortizando 1000 euros por ano, ou vou amortizando 300 euros por mês, ou vou amortizando 5.000 euros sempre que posso. E eu peguei num desses exemplos e partilhei-o na minha página de Instagram, Pedro Anderson Oficial. Era um caso que, como verão, tornou-se polémico, de alguém que dizia que tinha no ano passado, ou este ano, agora já não sei de cor, eu estou a conduzir, portanto não vou agora ver, mas amortizou 40.000 euros. Pegou no crédito à habitação, amortizou 40.000 euros. E referiu que no passado já tinha amortizado também de uma vez 17.000 e de outra vez também um outro determinado valor. E que a prestação tinha baixado de 800 euros por mês para 225 euros por mês. Portanto, reparem no aumento salarial que esta pessoa deu a si própria porque conseguiu amortizar estes valores que, obviamente, todos concordamos que são elevados. Ora, acontece que aquilo que eu verifico é que em Portugal há duas situações. Pessoas que não conseguem ficar contentes com o sucesso e os resultados de outras pessoas, e pessoas que, por vezes, também usam estes casos como reforço para dizer que não conseguem. Portanto, como eu não consigo amortizar 40.000 euros, obviamente eu nem sequer vou pensar em amortizar o meu crédito à habitação. E, portanto, eu hoje queria falar um bocadinho à volta disto, correndo o risco de
Eu já sei que isto acontece algumas vezes, de depois levar pancada nos comentários. Mas isso, pronto, meus amigos, faz parte. Porque quando eu apresento exemplos assim, e reparem, eu apresento vários exemplos, eu não apresento só estes exemplos de valores extremamente elevados. Por vezes também partilho testemunhos de pessoas que amortizaram 1.000 euros, ou que conseguiram amortizar 10.000 euros, ou que conseguiram amortizar 5.000 euros, ou que conseguiram começar a investir com 500 euros ou com 1.000 euros, com valores relativamente pequenos. Mas sempre que eu dou um destes exemplos, há logo uma enorme divisão entre vocês. E reparem, são quase 300.000 pessoas no Instagram, são mais de 300.000 pessoas no Facebook, para além de quase 100.000 pessoas no LinkedIn. E, portanto, é normal que as pessoas não tenham todas a mesma opinião, nem sequer os mesmos rendimentos ou as mesmas atitudes perante a vida. Mas imediatamente começaram logo a dizer, pois, lá está o Pedro, utilizaram esta expressão, o Pedro está alienado da realidade, lá estão os lisboetas contra os outros do resto do país, como se essa distinção fizesse algum sentido, até porque, como muitos de vocês sabem, eu cresci numa aldeia, no sopé da Serra da Estrela, na Beira Baixa, portanto, quer dizer, chamar-me lisboeta é assim um bocadinho estranho. Eu conheço a realidade da cidade e conheço a realidade do interior. E sei que os rendimentos em Lisboa, em média, são os mais altos do país. E também sei que, por exemplo, no interior, as pessoas conseguem viver melhor com menos dinheiro. Eu sei, por muitas situações muito próximas, que 1.000 euros numa aldeia no interior é uma fortuna. Com 1.000 euros não se consegue viver em Lisboa. Com 1.000 euros consegue-se viver bem, não digo muito bem, mas consegue-se viver bem numa aldeia. Depois depende das outras despesas que tiver, não é? Portanto, isto depende mais da cabeça das pessoas do que propriamente da carteira das pessoas. Mas queria só fazer-vos aqui um breve resumo dos vários comentários que li. Coisas que as pessoas utilizaram, argumentos que utilizaram, para mostrar que estes exemplos de sucesso, de amortização do crédito à habitação não fazem sentido. Por exemplo, obviamente essas pessoas devem ser riquíssimas. Portanto, pessoas com dinheiro, obviamente, olha, também eu, ou então ninguém consegue juntar 40.000 euros num ano, sendo que ele não disse que juntou 40.000 euros num ano, disse que amortizou 40.000 euros de uma vez, porque obviamente os juntou durante bastante tempo e nós nem sabemos quanto tempo é que ele demorou a juntá-los. Outro argumento, de certeza que não têm filhos, porque se tivessem filhos não conseguiam. Está bem, mas eu, por exemplo, deixem-me falar-vos do meu caso, eu até ter filhos, e mesmo depois de ter filhos, não poupava rigorosamente nada. Eu gastava tudo o que ganhava. Portanto, se há aí do vosso lado casais jovens ou solteiros que ainda não têm filhos, aproveitem esse tempo para pôr as vossas contas em ordem, e é nesta altura que vocês vão conseguir poupar e investir para utilizar mais à frente. Isso é que é inteligente. Outros comentários, pois, mas um casal que ganha o salário mínimo nacional alguma vez consegue fazer isso? É óbvio que não consegue fazer isto. Casais em que ambos recebem o salário mínimo nacional, terem uma vida sem dívidas, isto é, sem faltarem aos seus compromissos, pagando todas as suas dívidas, já é uma vitória do outro mundo. E depois, claro, aquele argumento que, pois, devem ter salários milionários, assim também eu. Portanto, isto é apenas um brevíssimo resumo da maior parte dos argumentos que foram utilizados para dizer que este exemplo não faz sentido e que não é aplicável à realidade portuguesa.
O senhor que partilhou esta mensagem teve a amabilidade de me mandar uma segunda mensagem a explicar a situação dele e que também já lá está publicada no meu Instagram. Portanto, se quiserem, vão lá ver. E ele explicava que para já demoraram muito tempo até juntar esse dinheiro e que têm salários que, não sendo salários de rico, portanto não é daquelas famílias ricas que se fala na televisão, em que ele ganha 1.400 euros por mês e ela, a mulher, ganha 1.700 euros por mês. Portanto, aproveito para vos falar sobre os salários em Portugal mais uma vez. Estes salários vamos arredondar aqui para os 1.500 euros, são salários acima da média, mas são salários estranhamente acima da média, porque não são grandes salários. Comparando com o salário mínimo nacional, nem sequer se chega a ser o dobro. Portanto, ganhar o dobro do mínimo, meus amigos, eu acho que isto não é um salário de rico. Quase nem é de classe média alta. E eu quero que, sobretudo aqueles que fazem este tipo de críticas, eu não sei se é por ganharem de facto pouco, eu acho que não. Acho que não. Porque acho que quem ganha pouco percebe como é que o dinheiro funciona. E, portanto, acho que há aqui qualquer coisa que não joga bem na sociedade portuguesa, na nossa relação com o dinheiro. E podemos falar sobre isso noutra altura. Eu queria era mostrar que há uma grande percentagem dos trabalhadores portugueses que têm salários de 1.400, 1.300, 1.400, 1.500 euros. E com estes salários é possível, sim, fazer muita coisa, nomeadamente amortizar o crédito à habitação. É possível. Com 2.300, 2.400, 2.500 euros por mês a entrar numa casa, já é possível fazer muitas coisas. Não milagres, mas já é possível gerir o dinheiro com inteligência, com regularidade e com consistência, tendo uma estratégia, sabendo e tendo foco. E eu acho que é isso que falta a muitas famílias portuguesas e a muitas pessoas, mesmo solteiras ou que vivam sozinhas. Foco, objetivos. Porquê é que eu trabalho? Quanto é que eu quero ganhar? Quanto é que eu estou a ganhar? Quanto é que eu estou a gastar? Estou a gastar em quê? O que é que eu quero ter e quanto é que eu quero ter poupado e investido daqui a 1 ano, daqui a 3, daqui a 5, daqui a 10, daqui a 20 e quando chegar à idade da reforma, traçar um plano e atingir esses objetivos. Quando o meu objetivo é amortizar o meu crédito à habitação, toda a minha vida financeira muda. E, portanto, eu depois até perguntei ao ChatGPT, dá-me uma lista de profissões em Portugal em que é normal ganhar cerca de 1.500 euros por mês. E ele deu-me uma lista bastante grande e que eu coloquei no segundo comentário deste senhor lá no Instagram. E, portanto, aquilo que eu vos posso dizer é que um professor, ali a meio dos escalões, que esteja no 5º escalão, ganha 1.500 euros. Um enfermeiro que faça turnos, horas extraordinárias, que tenha alguma função de chefia, ganha 1.500 euros. Um motorista de pesados ganha 1.500 euros. Pessoas que trabalhem por turnos e que façam horas extraordinárias, fins de semana, em algumas profissões, ganham 1.500 euros. Eletricistas, canalizadores, pessoas que fazem trabalhos técnicos que agora, hoje em dia, ninguém quer fazer. Mesmo na construção civil, há várias funções em que é perfeitamente possível ganhar 1.500 euros. E já nem falo de outras profissões em que naturalmente se ganha mais do que isso. Mas aquilo que vos quero dizer é que há muitas profissões, e já não falo
Já não falo da economia paralela, de pessoas que têm, sim, o seu trabalho onde são mal pagas. Há muita gente que, sim, recebe, por exemplo, o salário mínimo nacional, mas sai do trabalho ou aos fins de semana tem outras atividades, muitas vezes sem sequer passar recibos verdes, e onde ganham mais 500, mais 1000, mais 1500, mais 2000 euros. E, portanto, isso não conta. Quando eu vos falo sobre finanças pessoais, neste contexto, eu estou a falar de todo o dinheiro que entra em vossa casa, independentemente de cumprirem com as vossas responsabilidades de cidadão ou não. Se entra dinheiro em vossa casa, é esse dinheiro que vocês têm para gerir. E, por exemplo, só pegando numa situação mencionada lá no Instagram, o que é que aconteceu? Houve uma senhora que me diz, isto está lá, é público, eu sou enfermeira e nunca ganhei mais do que 1300 euros. E eu disse-lhe, então, mas repara, faça só uma conta simples. Obviamente, sendo verdade, se juntar o subsídio de férias e o subsídio de Natal, portanto, é o rendimento vezes 14 meses, se dividir por 12, o seu salário é superior a 1500 euros por mês. Portanto, reparem, quando nós fazemos as contas ao ano e ao dinheiro que entra, e não ao dinheiro que sai, mas ao dinheiro que entra líquido, não é bruto, às vezes nós ganhamos muito mais, ou sempre, desde que recebamos outro dinheiro para além do mensal, nomeadamente subsídio de férias e subsídio de Natal, nós ganhamos muito mais do que aquilo que nós achamos que ganhamos. Agora, podemos é gastar o dinheiro em coisas que nós não nos apercebemos. E é aí que entra o tal foco, o objetivo. Portanto, reparem só neste exemplo, vou repetir. Quem ganha 1300 euros por mês, ganha, em média, mais de 1500 euros por mês. 1535 ou 1555, qualquer coisa assim do género. Então a questão que se põe aqui é, como é que eu estou a gerir o dinheiro que eu ganho? Será que eu posso, por exemplo, amortizar 200 euros por mês no meu crédito à habitação? Ou posso pôr de lado 200 euros por mês para depois, sempre que atingir 1000 euros, amortizar o meu crédito à habitação? Eu acho que a grande maioria de vocês pode fazer isso perfeitamente, só que não o faz pelas mais variadas razões, e todas elas com a sua lógica. Mas, por favor, não digam que é preciso ser rico ou ganhar muito bem para ter como objetivo, por exemplo, acabar de pagar a casa 10 ou 15 anos mais cedo. Porque é perfeitamente possível. Quem não conseguir amortizar os tais 10 ou 15 mil euros por ano, então amortiza 5 mil. Não pode 5 mil, amortiza 2.500. Não pode amortizar 2.500, amortiza 1000. Não pode amortizar 1000, amortiza 500. Mas tem esse objetivo. Porque reparem, eu já disse isto várias vezes e em episódios até recentes. Cada euro que nós amortizamos é dinheiro que fica no nosso bolso e que não vai para o bolso dos bancos. É um excelente objetivo financeiro. A outra opção é investir esse dinheiro, mas desde que lhe renda juros e, obviamente, na maior parte dos casos, sem garantia capital, superiores à taxa de juro, a TAEG, que está a pagar no seu crédito à habitação. E isso está no seu home banking. Qual é a sua TAEG? Que é a taxa de juro que paga ao banco todos os meses ou todos os anos pelo dinheiro que ainda deve ao banco. Se dever menos, paga menos juros. Claro. Portanto, deixo-lhe este desafio. É muito interessante ler todos os comentários positivos de pessoas com salários ainda mais baixos do que estes de 1.400 e 1.300 euros, mas de famílias com foco, com objetivo e com salários mais baixos. Não estou a dizer o salário mínimo nacional, mais uma vez. E também não estou a falar
de casos particulares, de famílias monoparentais. A partir do momento em que têm filhos, isto já se torna muito mais difícil. Pessoas que estão doentes ou que tenham de cuidar de outras pessoas, obviamente que são situações em que isto se torna ainda mais difícil, mas em qualquer circunstância é sempre possível amortizar, nem que seja 100 euros. Para isso precisa ter um objetivo, não é? E tentar atingi-lo. Se verificar que não consegue ou que não quer ter este objetivo, está o problema resolvido. Mas, por favor, eu pelo menos tenho esta atitude perante a vida. Sempre que alguém consegue alguma coisa que eu ainda não consegui, eu fico feliz por essa pessoa e tento beber ao máximo a estratégia dessa pessoa para eu perceber se o que ela fez eu também posso fazer ou até melhorar. Eu não fico a arranjar desculpas para mim próprio. Eu fico curioso para saber qual foi a estratégia que eles seguiram, como é que eles fizeram, quanto é que conseguiram poupar por mês, fizeram em tranches ou esperavam até ter um bolo grande, em que altura é que faziam isso, como é que isso se refletia na fatura logo a seguir, ou nos meses seguintes, ou nos anos seguintes. Como é que eles lidavam com as dificuldades? Eles mantiveram sempre o seu fundo de emergência ou cometeram o erro de amortizar sem ter o fundo de emergência? Ficavam descapitalizados? Ou como é que eles planearam primeiro ter esse tal fundo para depois começar a amortizar? E porquê amortizar e não investir? Essas são as perguntas que eu faço. Não é? Eles conseguiram porque? Não. Eles conseguiram, ponto. Eles conseguiram. Agora, deixa ver se eu também consigo. Obviamente, levando em conta os meus rendimentos e as minhas circunstâncias. E faço um esforço proporcional à minha situação. Só isso. Portanto, vá lá ver os comentários. Acho que, lendo os comentários todos, e são algumas dezenas, quer no Facebook, quer no Instagram, porque estão duplicadas as publicações destas duas mensagens deste casal, é muito instrutivo perceber não só o que eles fizeram, como também as pessoas reagiram ao que eles fizeram. E aprenda das lições dos três, dos que fizeram, dos que comentaram negativamente e dos que comentaram positivamente. Eu aprendi muito e acho que você também vai aprender com isso. Com o exemplo dos outros e com o sucesso dos outros. Eu aprendo mais com o sucesso dos outros do que com as desgraças dos outros. Prefiro 1000 vezes aprender com quem fez e com quem sabe do que com quem falha. Sendo que também podemos aprender muito com as falhas. Muito obrigado por me ter acompanhado em mais esta boleia financeira. Este episódio foi mais motivacional do que propriamente de poupança, mas quero dizer-vos que eu estou a seguir este caminho. Portanto, eu quero acabar com o meu crédito à habitação 15 anos mais cedo. Vou estar a pagar a minha casa até aos 82 anos. Não vou deixar que isso aconteça e estou a tentar fazer o meu caminho de uma forma equilibrada. E acho que estou a conseguir e vou partilhando convosco essa minha aventura também. Se vocês quiserem ter a amabilidade de ouvir, obviamente não têm nenhuma obrigação nesse sentido. Não se esqueça de subscrever este podcast, também de assinar a newsletter em contaspoupanca.pt. Tem link para os meus 7 livros que já escrevi, onde está lá tudo o que eu fui aprendendo ao longo do tempo sobre finanças pessoais, porque eu não sabia nada, ninguém me ensinou. E de me seguir nas redes sociais, nomeadamente no canal de notícias no Instagram e também no canal de notícias no WhatsApp do Contas Poupança. Muito obrigado, boas poupanças. Muitas vezes perguntam-me, Rui, como é que gostas de pagar as tuas compras? Não é em dinheiro, não é em MBWay, é em fatias. Cartão de crédito Classic do Ativo Banco. Posso fracionar as minhas compras em... Não uma, não duas, mas sim 3 fatias, sem juros!
Então vou aproveitar e comprar os presentes da Mafalda. É a tua oportunidade para arrasar mais presentes, para além da impressora, do tapete de entrada. Com o cartão de crédito Classic, já pode fatiar as suas compras em 3 prestações sem juros, até 30 de dezembro. Ativank simplifica.